dia, pessoal. Então, acho que podemos começar, né? Meu nome é Cristian Zaniponi, sou gerente da Kinetec, né? E aqui comigo tem o Sandro. Lá atrás tem a Roberta, que está tentando ajudar também com o WhatsApp, certo? Enfim, aqui temos o Guilherme, que é quem vai palestrar hoje. O Guilherme vai começar a falar. Antes de começar, queria agradecer muito pela participação, né? A gente espera passar para vocês uma série de informações bem interessantes para, assim, ter uma visão mais clara e como aproveitar melhor das informações sobre essa análise de marketing instrumentada. Hoje o primeiro curso de 8. O primeiro curso, hoje falamos da cinemática, que é o assunto mais fascinante, mas digamos assim, que chama mais atenção, né? Mas todos os cursos tratam de aspectos fundamentais sobre aquele que é uma análise de marketing instrumentada. Então, deixo o Guilherme começar. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que se inscreveram no curso. O pessoal da Universidade de Caxias do Sul, que eu conheço, o pessoal da URGS, do Turingo, né? Vários aí que a gente já se fechou aí nesses caminhos de tentar interpretar e compreender um pouquinho a análise de marcha. Como o Christian falou, gente, hoje a gente vai iniciar pela cinemática da marcha. O curso ele apresenta vários módulos, né, que a gente vai estar investigando e tentando compreender cada vez mais profundamente o que é a marcha e como que a análise instrumentada pode nos auxiliar nessa compreensão desse fenômeno e de alguns percalços aí que essa ação motora complexa tem no nosso dia a dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Kinetec, aqui o Christian, o pessoal que tem me convidado, né, a própria equipe da BTS, por ter confiado nesse nosso projeto, nessa iniciativa de tentar disseminar um pouco o conhecimento na área da marcha. Eu acho que esse é o grande objetivo hoje desses webinars, a gente está disseminando esse conhecimento e tentando tornar ele mais palpável para todas as áreas, para o maior número de pessoas possível, porque a gente vê que isso é algo em crescimento no Brasil e que precisa ser cada vez mais compreendido para que as pessoas possam utilizar esse recurso grandioso, muito valioso, com cada vez mais qualidade e dedicação, né? A gente vê aí que muitos casos, muitos pacientes, atletas que poderiam estar se beneficiando desse tipo de recurso e que não estão simplesmente por desinformação, né? Então, obrigado Kinetec e BTS pela iniciativa. Gostaria também de divulgar aos que estão aí assistindo a nossa sociedade, que foi inaugurada há cerca de um ano, acredito, que é a Sociedade Brasileira de Análise Clínica da Marcha e do Movimento Humano. É uma sociedade multidisciplinar, então ali nós temos fisioterapeutas, médicos, engenheiros, educadores físicos, todos tentando contribuir e participar em vistas de gerar uma continuidade nessa caminhada de análise da caminhada, da marcha, né? Então, divulgando o pessoal que se interessar em participar, a gente está iniciando essa sociedade, pode buscar na internet, a gente está aceitando novos membros aí. Fazer um merchandising também da minha equipe, lá da universidade, então eu atuo com análise de marcha na Universidade de Caxias do Sul, dentro do Instituto de Medicina do Esporte. Ali dentro, a gente atua avaliando atletas, avaliando pacientes, crianças, adultos, jovens, sempre tentando avaliar a sua condição de marcha, corrida e locomoção de uma forma geral, né? Para quem não me conhece, eu sou esse aqui, né, mais à direita de vocês, e aqui está o restante da equipe, aqui o Lauro, que é o nosso ortopedista, trabalha com a gente lá, e aqui o Dr. Diego, o Eduardo, também, nosso colaborador aqui. Alguns residentes, a Yara, a secretária, enfim. Estão todos aí presentes. Muito bacana de estar trabalhando junto
toda semana. Falar um pouquinho sobre mim, para quem não conhece, um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou educador físico, né? Então eu me formei em Educação Física pela URGS, aqui em Porto Alegre, e concluí o meu mestrado em 2012 na área de biomecânica, né? De interpretação de modelos de mecânica muscular. Iniciei recentemente o meu doutorado, também na área da biomecânica, também aqui na Federal, em Porto Alegre, e na área da locomoção também, de atletas e de condições patológicas. Sou professor na Universidade de Caxias do Sul, atuo com análise de marcha no Instituto de Medicina do Esporte, lá da Universidade de Caxias do Sul. Estou vinculado ao grupo de investigação da mecânica do movimento, da URGS, e pesquiso biomecânica patológica e do desempenho durante aí essa carreira que a gente tem construído na área da biomecânica. Então, para localizar vocês dentro desse nosso cronograma de análise de marcha, né, a gente tem uma série de webinars que estão organizados com uma sequência para tentar transformar a interpretação e o entendimento da mecânica da marcha e desse fenômeno como um todo e da forma mais intuitiva possível, né? Lembrando que esse é um curso bem introdutório ainda para disseminar o conhecimento. A gente tem planejado aí futuramente outros cursos mais complexos, alguns casos mais clínicos, enfim. Mas esses 8 módulos, como vocês podem ver, de início, são introdutórios para a compreensão do fenômeno da marcha nos seus amplos aspectos. O primeiro módulo, que é o que a gente está tendo hoje, ele vai ter 90 minutos e ele trata da análise e interpretação da cinemática da marcha. Então, a gente vai avançar um pouquinho depois da análise da marcha, tentando entender como algumas informações de espaços temporais podem nos auxiliar na análise da marcha. Depois iremos para a cinética, eletromiografia, alguns índices numéricos de qualidade da marcha, que também têm sido bastante utilizados para avaliar o desenvolvimento e progressão da qualidade da marcha, né? São índices que tentam resumir a marcha de uma forma bem numérica, bem interessante. Então, nós veremos alguma coisa já sobre o chão de fábrica da análise de marcha, que é a colocação de marcadores, utilização e entendimento dos modelos para análise clínica da marcha. Então, eu vou apresentar alguns modelos, vou apresentar os seus vieses, vou apresentar as suas grandes ferramentas, a força que esses modelos podem ter, tentando nos auxiliar na interpretação desses conteúdos. Depois, o penúltimo webinar que nós teremos será Laboratório de Biomecânica para Avaliação do Movimento Humano. Então, eu acredito que muitos de vocês aqui sejam entusiastas da análise clínica da marcha, da análise biomecânica, enfim, e que estejam interessados em, de alguma forma, começar a fomentar essa análise de marcha dentro dessa área. Então, a BTS está aqui e a Kinetec, né, com o Christian, está aqui justamente para fomentar e para auxiliar todos nós a desenvolver isso. E ali eu tento mostrar como que deve ser a organização, partindo da experiência que a gente tem lá em Caxias do Sul, na universidade, no Instituto de Medicina do Esporte, como que deve ser a organização do laboratório, que foi foi um percalço grande no começo, né? A gente demorou acho que 2 anos para começar a fazer o nosso laboratório realmente se tornar funcional e autossuficiente, né? Então, eu acho que o que a gente puder ajudar quem quer participar nessa área teria sido de muita ajuda para nós alguns anos atrás, então eu tenho certeza que vai ajudar vocês que têm interesse aí em começar com a prestação desse serviço, que é muito interessante. E, por último, a gente vai iniciar também com a elaboração, concluir, né? Com a elaboração e apresentação de laudos para análise clínica da marcha. Esses laudos, eles têm uma organização que é considerada padrão, né, que é considerada de entendimento rápido e fácil. Eu vou mostrar alguns exemplos de hospitais espalhados pelo Brasil que já prestam esse serviço, né. Vou apresentar como que a gente faz os nossos laudos, como que nós fazemos os nossos laudos em Caxias do Sul, tentando mostrar a nossa experiência para vocês. Claro que cada hospital, cada instituto, né, cada laboratório vai construir os seus laudos da forma que julgar mais aplicável à sua realidade, né? Mas existem algumas
algumas normativas que são interessantes para a gente conversar mais ou menos a mesma língua, né? Então, a gente tem aí essa caminhada que a gente vai seguir nos próximos meses. Lembrando que cada um dos módulos vai acontecer numa periodicidade de mais ou menos uma vez ao mês. Então, eu acho que dá um tempo bacana para as pessoas se prepararem, se programarem para assistirem ao evento ao vivo, como vocês estão fazendo hoje. Percebo que nós temos 15 espectadores, um público bem bacana. Mas lembrem que esses vídeos estarão gravados para vocês poderem assistir a qualquer momento. Acredito que o vídeo está sendo gravado agora, então, a qualquer momento que vocês queiram assistir, vocês podem assistir por um determinado tempo. Esse vídeo vai estar aberto para vocês poderem olhar com calma, né? Enfim, fazer suas anotações e tentar, de repente, compreender algo que tenha ficado para trás. Bom, vamos começar com análise e interpretação da cinemática da marcha, né? A gente vai começar com uma parte mais introdutória e depois vamos diretamente ao que é a cinemática e onde a gente está. Eu gosto de começar as aulas, gente, com alguns conceitos simples, né? Para ir da parte mais simples para a mais complexa. E eu busquei duas imagens bem simbólicas aqui, que são a de um olho e de uma fita métrica, né? E de como essas duas figuras, né, essas duas representações devem andar juntas. O olho humano, gente, vai então ao encontro do que eu quero dizer da avaliação da caminhada em si, da marcha e da locomoção. O nosso olho, gente, ele consegue enxergar muita coisa. A gente, com a nossa experiência clínica de interpretação e avaliação dos pacientes, nós somos capazes de avaliar boa parte do que é o fenômeno da marcha. E isso não tem preço e deve ser utilizado o máximo possível, né? Até hoje, durante as avaliações de marcha, nós fazemos vídeos clínicos onde o vídeo tem única e exclusivamente a função do clínico, o médico, ou o cinesiologista, fisioterapeuta, educador físico, enfim, que esteja envolvido na equipe de análise de marcha, possa avaliar aquela marcha qualitativamente. Então, é extremamente relevante que nós tenhamos uma forma de estar acompanhando toda a marcha de uma forma qualitativa. E a fita métrica entra como o papel da Kinetec e dos laboratórios instrumentados de marcha, né? Porque saber o quanto algo está afetado, ou melhor, conseguir avaliar certos aspectos, certos fenômenos que o nosso olho não é capaz, é talvez a parte mais fundamental da análise instrumentada clínica da marcha. Então, a gente tem a fita métrica e o olho humano tendo que conversar e tendo que, conjuntamente, serem capazes de avaliar esse fenômeno e tentar trazer as melhores soluções para os pacientes que vocês estejam avaliando. A análise clínica da marcha, ela é comumente utilizada para a identificação de desvios da marcha normal. Existe uma interpretação muito grande já e vários bancos de dados que nos apresentam o que é a marcha normal, ou como ela deveria ser, né? Como este fenômeno evolutivo que nós apresentamos para a nossa locomoção é considerado normal e ótimo do ponto de vista energético, certo? Então nós temos que pensar a locomoção humana como uma forma de transpor, de deslocar o nosso corpo com o mínimo gasto energético, né? Existem várias teorias que tentam explicar o gasto energético durante a marcha, né? Pêndulo, modelo elástico, pêndulo invertido, que tentam apresentar essa questão da nossa marcha com o mínimo gasto energético. No entanto, em alguns momentos, devido a situações diversas, como traumas, como doenças que ocorreram ao nascimento, algumas patologias, que acabam alterando esse padrão considerado normal para a marcha, e a análise instrumentada vem a fim de nos trazer formas e subsídios para a investigação desse fenômeno. Então, o que a gente vai começar visualizando hoje? A gente vai começar a interpretar o que é a marcha normal, né? Antes de entrar nas patologias
e eu trouxe 3 estudos de caso bem bacanas para a gente poder avaliar a cinemática da marcha desses casos, mas antes de entrar na patologia em si, a gente pensou que o mais interessante seria avaliar a marcha normal e o que deve ser entendido dessa locomoção. Então, uma definição bem literária da marcha seria uma série de movimentos rítmicos e alternados de tronco e membros que resultam no deslocamento do nosso corpo. Bom, a fita métrica, né? Acredito que a fita métrica, no caso da análise da marcha, seja algo um pouquinho mais complexo. Nós necessariamente precisamos de um laboratório. Nós precisamos de um laboratório de marcha completo para poder fazer uma avaliação clínica da marcha. A marcha, ela precisa ser avaliada de aspectos tão detalhados e tão sutis que se algum dos recursos que a gente vai olhar durante esses webinars faltar ou não estiver presente, é possível que toda a nossa avaliação esteja comprometida. Então, aqui eu mostro para vocês um laboratório padrão de análise da marcha. O que nós temos aqui? Vocês podem perceber que esse laboratório ele apresenta algumas câmeras, certo? Aqui ao redor. Essas câmeras são as câmeras que realmente vão fazer a avaliação da cinemática da marcha. Além disso, gente, num laboratório é sempre interessante, além das câmeras que vão fazer as medições quantitativas da marcha, nós temos essas câmerazinhas aqui, ó, menores, ao redor do movimento, para poder fazer a avaliação mais qualitativa da marcha. Essas câmeras são câmeras de vídeo, são câmeras de vídeo convencionais, que fazem a avaliação qualitativa da marcha, ou melhor, que gravam a imagem, que gravam o vídeo para poder fazer a avaliação qualitativa, simultaneamente a avaliação quantitativa. Então, isso é extremamente necessário, além da avaliação quantitativa, o olhar clínico do médico, do fisioterapeuta, enfim, dos clínicos envolvidos na análise da marcha. Além disso, vocês podem ver que aqui no trajeto dessa paciente, nós temos algumas plaquinhas destacadas aqui no trajeto dela. Estas são o que nós chamamos de plataformas de força, que servem para avaliar as forças que geram o movimento, né? São plataformas que vão avaliar como que o solo responde ao corpo humano durante a marcha. Então, são também equipamentos muito importantes de nós termos no laboratório de marcha para poder fazer uma avaliação completa, né? Existem aí formas mais simples, menos complexas, com menos recursos para avaliação, mas para a interpretação completa de qualquer um dos mecanismos que podem estar interferindo a marcha, nós precisamos desse sistema completo, que é o que a gente vai apresentar agora, né? A gente vai apresentar como utilizar cada um desses recursos na avaliação da marcha e poder utilizar isso para o melhor fim possível. Aqui ao lado, nós temos os computadores, onde o avaliador usa uma esteira para aquecimento, mas não são, então, os aspectos que vão estar ligados diretamente à avaliação. Vou passar aqui. Bom, falei tanto em cinemática, né, mas o que é a cinemática? Bom, nós temos alguns termos importantes dentro da área da biomecânica e do estudo da mecânica do movimento humano, que se dividem em duas áreas grandes, que é a cinemática e a cinética do movimento humano. Bom, quando nós nos referimos à cinemática, né, a gente avalia o quê? O deslocamento. A gente avalia o movimento do corpo com relação ao espaço ou com relação a si mesmo. A cinemática da marcha não avalia, por exemplo, os fenômenos que geraram aquele movimento, ou os mecanismos que produziram o movimento, e sim o movimento em si, né? E o que ocorre com aquele corpo durante o seu deslocamento, independente dos mecanismos inerentes à produção daquele movimento. Bom, em seguida, avançando, nós temos a cinética da marcha. A cinética da marcha, gente, diz respeito às forças que produzem aquele movimento. Que forças são essas? Bom, aí quando
nós avaliamos em relação à marcha e à locomoção humana, nós avaliamos as forças externas ao corpo. Nesse caso, durante a locomoção, nós temos apenas a força de reação do solo. Então, no momento em que eu caminho, eu empurro o solo me empurra de volta, né? Me empurra em sentido oposto e direção oposta, que é exatamente o que essas plataformas vão avaliar. Elas vão avaliar exatamente as forças que vão estar produzindo o movimento de um ponto de vista das forças externas. Nós temos também, na cinética, a avaliação das forças internas, ou seja, as forças que ocorrem dentro do corpo humano. Bom, aí pode surgir a dúvida, bom, mas como é que eu vou avaliar as forças internas ao corpo humano? As forças internas, elas vêm normalmente de modelos biomecânicos, que o sistema de análise clínica da marcha, que os equipamentos de marcha instrumentada oferecem para que nós possamos avaliar e conhecer essas forças internas. E por último, nós temos a avaliação de eletromiografia, que é a avaliação de como os músculos que produzem a marcha são recrutados pelo sistema nervoso central para poder gerar o movimento, né? Então, são as 3 grandes áreas da biomecânica que são de grande relevância para poder fazer interpretações, sugestões e intervenções baseadas na análise clínica instrumentada da marcha. A cinemática da marcha, ela vai analisar então esse movimento sempre sob uma perspectiva espaço-temporal. Então, a gente pode estar avaliando a marcha de um ponto de vista mais baseado em eventos que ocorrem à medida que o tempo passa, ou também podemos estar avaliando a marcha de um ponto de vista angular, né? A palavra cinemática vem de kinema, que é movimento, e de metron, que é medida. Então, nós estaremos medindo o movimento, né? Aqui eu usei o vídeo para vocês, né, de uma menina caminhando, e ali vocês podem ver que ela está num ambiente de laboratório de coleta de marcha e está instrumentada para isso já, que é o que a gente vai comentar mais à frente, né? Então, normalmente, a marcha parte do princípio que nós teremos essa avaliação quantitativa interessante. Então, o conjunto de métodos que permite mensurar os parâmetros cinemáticos do movimento é basicamente a interpretação da palavra cinemática. Bom, mas como que nós conseguimos essas informações, esses dados que são importantes para a avaliação da cinemática da marcha? Quando a gente faz análise da cinemática da marcha, nós precisamos de câmeras, inicialmente. Bom, essas câmeras não são qualquer tipo de câmera, não é uma câmera que se compra numa loja, né? São câmeras especiais que são preparadas para tal. Aqui eu apresento 3 câmeras como uma figura ilustrativa. Por quê? Porque para que o movimento seja capturado adequadamente, nós precisamos de, no mínimo, 2 câmeras, né? Mas não é no mínimo 2 câmeras para capturar a marcha como um todo. São no mínimo 2 câmeras para garantir que um ponto específico do corpo seja visualizado do ponto de vista tridimensional. Nós sabemos que a câmera de vídeo, ela normalmente vai enxergar ou vai nos apresentar imagens bidimensionais. Bidimensionais por quê? Porque nós teremos apenas a altura e a largura da imagem capturada, né? A partir do momento que nós temos outras câmeras vendo o mesmo fenômeno, vendo o mesmo espaço, nós teremos uma interpretação tridimensional desse evento. Então, o sistema de captura de marcha, ele vai agregar, ele vai juntar, ele vai processar essas imagens de forma que elas possam ser visualizadas de forma tridimensional. Como que ela faz isso? Bom, essas câmeras, gente, se vocês prestarem atenção, no entorno das câmeras nós temos aqui uma série de LEDs, né? Uma série de emissores de luz aqui,
que são importantes. Por quê? Porque eles vão emitir uma luz infravermelho que vai ir diretamente ao encontro desses marcadores. Vocês podem perceber que nós temos marcadores reflexivos localizados em pontos anatômicos no corpo dessa paciente. E esses pontos reflexivos vão ser visualizados de diferentes ângulos, por diferentes câmeras. E então, esse movimento, esse corpo, vai ser reconstruído dentro do computador. É importante destacar, gente, que esses marcadores eles não podem ser colocados em qualquer lugar, né? Não podem ser utilizados de forma aleatória. Eles têm que representar estruturas anatômicas de interesse para que a coleta de marcha tenha o resultado que a gente quer. Mas esse é assunto para o webinar mais da frente. Bom, o que as câmeras vão fazer? Automaticamente, gente, as câmeras vão localizar esses marcadores. E eu falo automaticamente com um orgulho muito grande, porque quem pesquisou biomecânica há 10 anos atrás sabe que antigamente isso era feito manualmente, né? A cada frame, a cada segundo do vídeo, a gente tinha que localizar esses pontos manualmente. Então, a gente tinha que ir seguindo esses marcadores que hoje em dia as câmeras de um laboratório instrumentado de marcha fazem automaticamente. Elas localizam esses marcadores. Então, vocês podem ver representados por quadrados vermelhos que nós temos aqui já a localização desses marcadores já sendo feito automaticamente pela câmera, né? Vocês podem perceber também um contraste maior na imagem, que é devido a essa luz infravermelha refletindo nesses marcadores. Esses marcadores, a gente vai ver eles mais profundamente durante a colocação de marcadores, como é que eles são produzidos, que material que eles são feitos. Bom, os marcadores são reconhecidos e o computador faz, então, essa tarefa de construir um modelo tridimensional. Reparem que nesse modelo, o que nós temos? Nós temos linhas vermelhas que unem os pontos reflexivos presentes nesse modelo, nessa paciente, né? Essas linhas, elas são simplesmente ilustrativas, né? Para que a gente tenha uma avaliação qualitativa, né? Olha o olho humano entrando aqui de novo. Então, a gente tenha essa avaliação qualitativa de como que o movimento está acontecendo, se o movimento está sendo capturado de uma forma adequada, né? Se essa coleta está acontecendo de uma forma coerente com o que a gente previa. Vocês podem ver aqui também, na cor rosa ou roxo, aqui, a plataforma de força também representada graficamente, e no centro desse corpo, nós temos aqui a força resultante desse corpo sendo aplicada à plataforma. Então, são informações aí bem interessantes que a gente consegue, num primeiro momento, né, com muita qualidade. Lembrando que esses laboratórios, gente, normalmente eles vão ter aí pelo menos 7, 8, às vezes 15 câmeras, né? E isso nos garante uma precisão de milímetros durante a medida da localização desses marcadores, o que permite uma medida muito confiável daquilo que a gente está avaliando no fenômeno da marcha. Bom, a primeira etapa que deve ser realizada é a tomada estática, né? Então, sempre que vocês começarem a avaliação da cinemática da marcha, o sistema tem que primeiro conhecer esse corpo que está sendo avaliado, né? Então, aqui a gente mostra essa modelo na posição estática, né? Ortostática aqui, e reparem que ela já tem alguns marcadores localizados aqui no corpo dela. Então, eu estou destacando eles aqui, né? E eles já estão posicionados no corpo da nossa modelo durante a tomada estática. Para que serve esse momento? Bom, basicamente, para o sistema conhecer esse corpo em repouso e poder fazer as suas medidas iniciais para a avaliação da cinemática da marcha. Vocês têm também aí, que pode ser visto, algumas caixinhas aqui que a gente chama, né? Esses são os eletrodos para a avaliação da eletromiografia. Esses vêm depois, mas hoje a gente vai estar observando atentamente o quê? Vai estar observando esses marcadores luminosos aqui, que é o que as câmeras vão estar observando durante todo o procedimento de análise da marcha.
né? Essa é uma tomada muito importante. Além disso, aqui na parte inferior, no solo, ela está acima das plataformas de força, que também vão pegar a força de reação do solo no momento inicial, durante essa tomada estática. Bom, após a tomada estática, após o sistema conhecer o corpo dessa voluntária, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a tomada de marcha, né? Vamos fazer a filmagem e gravação do deslocamento ou da tarefa que a gente quer observar, né? Lembrando que a gente está fazendo esse webinar sobre análise clínica da marcha de um ponto de vista bem clínico, então os casos que eu vou trazer são patológicos, né? Mas nada impede que esse laboratório seja utilizado também para avaliação de gestos esportivos complexos, né? Lá na universidade, aqui em Porto Alegre, na URGS, ali no laboratório de pesquisa do exercício, nós fazemos avaliação de gestos esportivos de alta complexidade. Então, também pode ser utilizado para fins de alto rendimento, onde o avaliador, né, o técnico, consegue perceber diferentes desvios que o olho humano não perceberia de forma alguma. Então, a fita métrica, né, esse laboratório instrumentado, ele vai entrar ajudando a perceber pequenos desvios de um movimento conhecido, que poderia ser desde a marcha, que é o nosso meio de locomoção básico, né, até gestos esportivos complexos. Bom, aqui eu botei alguns frames da nossa modelo caminhando para fazer essa apresentação de que a marcha deveria ser avaliada, então, durante todo o seu trajeto, para uma avaliação de alta qualidade da marcha. Bom, a marcha ela vai ter algumas fases que já são consenso dentro da área da investigação da análise clínica da marcha. As principais fases que a gente tem de divisão, de um ponto de vista macro, são a fase de apoio e a fase de balanço. Numa marcha normal, ou seja, num indivíduo sem patologias, sem fraquezas importantes, né? O que a gente tem? A gente tem a fase de apoio representando aproximadamente 60% de toda a marcha como um todo. O que seria essa fase de apoio? Gente, a fase de apoio é basicamente aqui, vamos observar aqui nesse modelo, o segmento, um membro inferior direito, né? E que ele se encontra desde esse primeiro quadro, né? E aqui a gente tem esse quadro a quadro, a marcha sendo representada graficamente. E durante todo esse momento, a gente tem o quê? Esse segmento ipsilateral que a gente está olhando aqui, em contato com o solo. Todo esse momento em que a gente tem o contato do segmento de interesse com o solo, a gente tem o que a gente chama de fase de apoio. Eu gosto de botar sempre também a interpretação em inglês, porque é mais frequente a gente ver esse tipo de área em estudos, artigos no inglês do que no português, né? Infelizmente, a nossa literatura nacional ainda carece de produção. E esse é mais um motivo da gente estar iniciando com essa iniciativa, né? Para ver se o Brasil toca para frente essa área, tentando pesquisar um pouquinho mais sobre análise de marcha. Bom, quando esse segmento direito perde o contato com o solo, nós temos o que nós chamamos de fase de balanço, ou swing phase, que representa aproximadamente 40% de toda a fase da marcha. O que nós temos aqui? Contato, então, toda a fase de apoio, e o balanço desse momento de contato aqui, desse membro, até o balanço, e depois, novamente, o contato dele aqui, iniciando um novo ciclo, nós temos o que nós chamamos de passada. Mas isso fica mais para frente, para outro webinar. Vamos aqui passar a animação. Bom, além das fases de apoio, a gente pode fazer algumas divisões com respeito às subdivisões dentro da fase de apoio e balanço. A fase de apoio ela vai ter momentos de apoio duplo, ou seja, quando os dois segmentos estão em contato com o solo. Nós teremos também um momento de apoio simples,
ou seja, quando apenas um segmento estará em contato com o solo, e o tempo que nós temos de apoio duplo e simples também são fatores de extrema relevância para a avaliação. Novamente, durante a fase de apoio, nós teremos outro apoio duplo, que aqui o segmento contralateral encosta novamente durante o solo. Então, se vocês repararem, o segmento contralateral, durante o apoio simples do segmento ipsilateral, ele está na fase de balanço. Então, nós temos um evento alternado, em que, enquanto um segmento está na fase de apoio, o outro segmento está na fase de balanço durante o apoio simples, dentro da fase de apoio da marcha. Bom, após isso, o que nós temos? Nós temos a fase de balanço, que é dividida em 3/3, que nós visualizaremos mais profundamente. Bom, durante o apoio duplo, nós temos o que nós chamamos de contato inicial. Logo seguinte, nós temos a resposta à carga, loading response. O apoio médio, apoio terminal. Então, reparem que aqui nós temos já 4 momentos importantes sendo destacados durante a fase da marcha. O pré-balanço, ou seja, o momento exatamente anterior à fase de balanço. O balanço inicial, médio e terminal. Né? Então, o próprio balanço é dividido em 3 etapas, que cada uma tem a sua importância para ser avaliada ponto a ponto. E o apoio, só ele tem 5 espaços aqui, né? 5 tempos que devem ser avaliados com um maior detalhamento. Vários autores recentemente têm apresentado também com respeito, em respeito ao tornozelo, a articulação do tornozelo durante a marcha, o que eles chamam de rolamentos. Primeiro, segundo e terceiro rolamentos. O que significam esses rolamentos, gente? São eventos importantes que toda marcha deve apresentar. O primeiro rolamento representa o quê? Essa plantiflexão do tornozelo durante o contato inicial. Toda marcha normal deve apresentar esse primeiro rolamento. Bom, em seguida nós temos o segundo rolamento, que é o movimento da tíbia com relação ao pé, né? A perna com relação ao pé. Então a gente vai ter uma dorsiflexão acontecendo do primeiro rolamento para o segundo rolamento, mas sem movimento especificamente do pé. Né? Nesse momento nós temos apenas a perna se movendo para girar esse segundo rolamento. Após esse evento, nós teremos o terceiro rolamento, que é a plantiflexão do tornozelo, ou seja, nesse momento a gente tem o movimento do pé, propriamente dito, acontecendo, girando esse terceiro rolamento. Por que eles são chamados de rolamentos? Porque são movimentos angulares que acontecem no tornozelo, que são cíclicos e que são ora do pé com relação à perna e ora da perna com relação ao pé e depois do pé com relação à perna novamente. Bom, essa divisão foi uma interpretação das fases da marcha para que a gente possa começar a entender a cinemática em si. A cinemática em si, ela vem da interpretação angular da marcha. Bom, lembrando dos planos, né, gente? A análise angular da cinemática da marcha, ela vai ter que acontecer sempre nos 3 planos. É essencial que a gente tenha a observação desses 3 planos durante todo o evento que a gente está observando. Por quê? Porque diferentes desvios podem estar acontecendo nesses segmentos. E eu vou mostrar, inclusive, no caso, para vocês, o que muitas vezes o olho acredita que acontece num plano, o sistema vai mostrar que em outro plano que está acontecendo. E, às vezes, a solução para isso, a intervenção planejada, se fosse feita exclusivamente pela avaliação qualitativa, ela sairia com um erro muito grande. Porque o movimento que o olho humano percebe, às vezes pode acontecer no plano sagital, só que o que nós estamos vendo, na verdade, é um movimento no plano transverso. A gente vai ver um caso bem bacana com exemplo disso. E qual é o tipo de solução aí que os médicos normalmente apresentam. Bom, vamos para a parte legal agora, né? Vamos interpretar um pouquinho mais a fundo. Bom, no plano sagital, gente, que é o mais importante para a nossa visualização e para a nossa interpretação.
nós devemos sempre observar articulação por articulação, segmento por segmento. A marcha ela deve ser avaliada ponto a ponto para que haja uma interpretação profunda deste fenômeno. No topo do slide aqui, eu vou tentar destacar aqui para vocês, nós temos o quê? A versão pélvica, certo? A versão pélvica, gente, corresponde basicamente ao ângulo entre o plano horizontal do movimento que esse indivíduo está realizando e um eixo, um plano representado na pelve. Normalmente esse plano é representado a partir de marcadores, que a gente vai ver mais depois, que são localizados nas espinhas ilíacas, tanto anterior quanto posterior. Bom, então esse ângulo formado aqui, normalmente a gente vai ter um pequeno ângulo de anteversão, né? A marcha normal prevê que esse plano gerado pelas apes e eias tenha uma pequena angulação, uma pequena diferença com relação ao plano horizontal. Em seguida, nós teremos o ângulo de flexo-extensão do quadril. O ângulo de flexo-extensão do quadril, ele vai ser representado por um ângulo de uma linha que passa perpendicularmente à pelve, né? Então, essa linha aqui, né? E o ângulo feito com relação ao fêmur, né? Ao segmento coxa, que é o segmento apresentado aqui por essa linha aqui. Então, esse ângulo ele vai se comportar de uma forma cíclica durante toda a marcha. Ora flexão, ora extensão de quadril. Em seguida, nós teremos o ângulo de flexo-extensão do joelho, que será representado pelo ângulo formado entre o fêmur. Então, percebam que agora nós temos, novamente, um ângulo formado entre dois segmentos, e não com relação ao plano, como era o caso do ângulo da pelve. Então, é um ângulo formado entre o fêmur e a tíbia. Então, é um ângulo... Opa! Acabei passando... Fica comigo aqui. Eu gosto de chamar isso de evento de dedos gordos, né? Vamos retornar aqui. Pronto. O que vocês estão enxergando? Ali, retornamos. Perdão, pessoal. Olha só. Então, esse ângulo vai ser coxa, que é esse segmento aqui, e entre o segmento perna, que é esse segmento que eu destaquei aqui. Novamente, o segmento perna é representado pelo posicionamento da tíbia e o segmento coxa pelo segmento pelo fêmur. E por último, no plano sagital, nós teremos o ângulo de flexão plantar e dorsiflexão. Esse ângulo, gente, ele não é um ângulo entre o plano, né? Ele é aqui, novamente, agora o ângulo formado entre a tíbia, certo? E o segmento perna durante o deslocamento. Aqui tem um risquinho a mais, mas ele deveria estar aqui, certo? Dorsiflexão. Bom, e no plano transverso e no plano frontal, nós teremos os outros ângulos que serão avaliados durante a marcha. Nós teremos sempre a rotação pélvica, a rotação do quadril, que é representada pela rotação do fêmur, a rotação de joelho, que é representada pela rotação da tíbia com relação ao fêmur, e no plano frontal nós teremos obliquidade pélvica, adução e abdução de quadril, que são os ângulos de maior relevância durante a avaliação clínica da marcha, certo? Tudo isso no plano frontal. Eu percebi que vocês estão vendo o meu mouse aqui. Deixa eu esconder o meu mouse. Pronto. Bom, vamos observar então o que é a marcha durante esse evento, em cada plano e como esses ângulos se comportam. Percebam que aqui eu estou apresentando para vocês a versão pélvica, então anteversão e retroversão.
Eu estou apresentando o ângulo de flexão e extensão do joelho, do quadril, desculpa. Flexão e extensão dos joelhos. Né? E aqui, dorse e plantiflexão do tornozelo. A gente sempre tenta observar esses gráficos um acima do outro para entender o que está acontecendo simultaneamente em cada uma dessas articulações. Bom, como é que é visualizado esse gráfico, gente? No primeiro momento aqui, nessa primeira linha do gráfico, a gente tem a fase de contato. Nessa segunda linha vertical, dentro do gráfico de vocês enxergam a fase de despregue. E no último momento desse gráfico, a gente tem novamente a fase de contato. Reparem que aqui a gente tem destacado exatamente o que nós vimos antes nos ciclos da marcha, que são a fase de apoio e a fase de balanço durante todo o ciclo. Bom, se nós juntarmos, então, toda essa informação para cada uma das articulações, nós temos o que nós chamamos de um reporte padrão de cinemática da marcha. Então, são 9, 10, 11 gráficos que são relevantes para a avaliação cinemática da marcha. Neles nós temos o quê? A versão pélvica, flexão e extensão de quadril, flexão e extensão de joelho, dorse e plante de tornozelo, a obliquidade pélvica, abdu e adução de quadril, abdu e abdução de joelho. Então, aqui nós temos o plano sagital e aqui nós temos o plano frontal. Aqui no plano transverso, o que a gente tem? A rotação pélvica, rotação de quadril, rotação de joelho e progressão do pé. Eu não apresentei anteriormente, gente, mas a progressão do pé é basicamente o ângulo do pé formado entre o segmento pé e o vetor de velocidade. Ai, meu Deus, fica complexo falando em vetores. Não, calma. É basicamente para onde os pés estão apontando enquanto a pessoa está caminhando. Ou seja, se os pés estão apontando na mesma direção que a pessoa está caminhando ou não. Mas a gente vai olhar mais profundamente isso. Né? E vocês podem reparar que a gente tem uma pequena progressão externa dos pés. Ou seja, todo mundo anda com os pés apontando levemente para fora. Bom, o contato inicial. O contato inicial é conhecido por ser a transição do apoio para o balanço. Pré-posicionamento do pé do balanço anterior configurará, então, o nosso primeiro rolamento. E o joelho sempre estará levemente flexionado. Bom, vamos ver o que acontece com cada um dos articulações. Então, esse momento representa os primeiros 10% do ciclo da marcha, que nós temos aqui. Então, mais ou menos esse momento, aqui, aqui e aqui. Estou experienciando algumas dificuldades. Vamos esperar ver se aparece. Pronto, voltou. Reparem que a gente está com uma leve flexão do joelho. Né? O nosso quadril está fletido, então o quadril está apontando para maior flexão. A versão pélvica normalmente é uma versão pélvica anterior, né? Anteversão pélvica. E os tornozelos iniciam com uma leve... partindo para uma leve plantiflexão. Eles iniciam aqui com um ângulo próximo de 90 graus, mas a gente tem basicamente um movimento indo para a plantiflexão, ou seja, o tornozelo fará esse movimento para encostar no solo. Bom, na resposta à carga, o que nós teremos? Basicamente, uma rápida transferência do apoio do suporte do peso corporal de um membro para o outro, né, para o membro ipsilateral, que é o membro de interesse. A gente vai ter essa primeira ocorrência de flexão do joelho e o primeiro rolamento acontecendo aqui claramente, né, que é essa plantiflexão do tornozelo. Então, a gente tem essa flexão do joelho e a plantiflexão do tornozelo acontecendo durante esse momento. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo no plano sagital, cada uma das articulações. O quadril está partindo agora em direção à extensão, enquanto as outras articulações realizam seus movimentos ali simultaneamente. Bom, após a resposta à carga, nós teremos o apoio médio, que é a primeira metade do apoio simples. Lembrem
que durante toda a fase de apoio nós temos a fase de apoio duplo e apoio simples, e esse é o primeiro momento em que nós temos despregue do pé, ou melhor, do segmento contralateral. Né? Qual é a função desse momento? Né? O avanço do membro contralateral para cima e para frente. Então, esse segmento ele deve se deslocar nessa direção na sua fase de balanço, enquanto o centro de gravidade, né, que seria o ponto central de representação do nosso peso, está indo do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Né? A gente está tendo mais ou menos esse movimento acontecendo aqui com relação ao centro de massa do corpo como um todo. Né? A estabilidade do nosso corpo nesse momento é mantida tanto pelo tornozelo quanto pelo joelho, e nós temos mais ou menos essa dorsiflexão, uma pequena extensão do joelho, o quadril partindo da flexão para a extensão e a pelve sempre sendo mantida em anteversão com pequenas oscilações. Bom, na segunda metade, né, durante a segunda metade do apoio simples, que é o que nós chamamos de apoio terminal, nós teremos o quê? Agora, o avanço do segmento contralateral para frente e para baixo. Então, reparem que o segmento representado em branco, ele veio agora nesta direção, certo? O centro de gravidade veio agora lá de cima e agora está aqui embaixo, então o corpo caiu, né, de uma certa forma. O centro de massa dessa pessoa se deslocou para baixo. E nós temos a extensão completa do joelho. Lembrando que o joelho não chega a 0 graus. O quadril está indo em direção à extensão, ele está numa posição de quase extensão completa. E o tornozelo está gerando a maior dorsiflexão. Reparem que é nesse momento que o tornozelo está mais dorsiflexivo durante todo o ciclo da marcha. Certo? Então, nós temos o segundo rolamento terminando, o terceiro rolamento iniciando seu processo durante esse momento. Bom, a próxima etapa é o pré-balanço. É o segundo apoio duplo, ou seja, nós temos agora novamente o contato do segmento contralateral e o segmento ipsilateral ele está sendo removido do solo. Então, a gente pode perceber já que o calcâneo ele já não está mais em contato com o solo. A gente tem o quê? Uma plantiflexão acontecendo, que vai estar representada aqui. Ó, gente. Esse momento é um dos mais interessantes, porque a gente tem rapidamente o tornozelo que se encontrava em dorsiflexão para uma plantiflexão. Reparem que eu ainda estou observando a fase de balanço, eu não estou na fase de apoio, perdão. Eu ainda estou observando a fase de apoio, eu não estou observando a fase de balanço. Por quê? Porque o segmento ainda encontra-se em contato com o solo. O joelho agora gera novamente uma pequena flexão, e esse é o instante em que o quadril encontra-se na maior extensão. Reparem-se que a gente tem um ângulo aqui formado com relação à pelve, né, partindo para a extensão. Então, realmente, né, aqui o quadril ele parte do zero para os valores negativos, sendo que o zero seria na posição neutra. Né? Então, a gente tem essa representação da extensão do quadril durante esse momento. Certo? O terceiro rolamento acontece, a gente tem a flexão passiva do joelho, né? O joelho ele flete passivamente, a gente vai ver mais detalhadamente isso nos próximos webinars. A fase de balanço agora, ela é mais simples, não menos importante, né? Talvez um menor número de patologias sejam identificadas durante a fase de balanço, que seria esse segundo quadrado aqui durante os nossos gráficos. Reparem que nesse momento nós teremos a atividade dos flexores de quadril, que vão estar puxando esse segmento nessa direção, para a propulsão desse segmento ipsilateral durante toda a fase de balanço. O primeiro momento da fase de balanço é atingindo o pico de flexão para que o clearance aconteça. Né? A gente vai ver mais em seguida.
A gente tem também essa plantiflexão atingindo o seu maior valor aqui embaixo. E o nosso quadril gerando o começo da flexão, ou seja, ele está iniciando esse movimento nessa direção. Percebam a complexidade da cinemática da marcha olhando, sendo visualizada quadro a quadro. Bom, agora nós temos o balanço médio. A fase anterior era o balanço inicial. E essa fase ela é conhecida como liberação do segmento, ou clearance, como a expressão é mais usualmente utilizada na clínica. É a continuidade do movimento ou desse segmento à frente. Existem muitas patologias em que o segmento, durante a fase de balanço, ele toca o solo, o que prejudica muito a marcha de um ponto de vista energético. Então, esse clearance, o entendimento dessa expressão é de grande relevância do ponto de vista clínico, né? Porque nós teremos um grande aproveitamento energético durante esse momento. Toda energia investida durante a fase de apoio deve ser aproveitada durante a fase de balanço, nesse momento que nós chamamos de clearance. Do ponto de vista energético, no modelo da marcha, né, a nossa perna se move como se fosse um pêndulo à frente. Então, toda aquela energia que estava acumulada, certo? A gente vai ver depois mais em cinética a questão da relação entre energia potencial e cinética, mas toda aquela energia que estava armazenada aqui no começo, ela é liberada para poder gerar esse deslocamento desse segmento à frente. E no terceiro terço da fase de balanço, nós teremos a preparação desse segmento para o contato inicial de uma nova passada. Então aqui, gente, a gente sempre tem o que? Essa pequena plante, né? Ou melhor, o segmento mais numa posição neutra. O joelho, então aqui é posição neutra, né? Próximo de 90 graus. Perdão pela minha linha mal desenhada aqui. Uma leve flexão de joelho acontecendo, né? Não é uma flexão tão importante como aconteceu durante o segundo terço, e a flexão pico do quadril, né? Então aqui é o momento em que o quadril apresenta a maior flexão, certo? E a pelve novamente mantendo o seu balanço ali em anteversão. Bom, muita coisa, né, gente? Então, percebam que a gente conseguiu ver, deixa eu retornar aqui para o slide anterior, cada um dos momentos, o entendimento de cada uma das articulações durante a fase de apoio e balanço. É um evento extremamente complexo para ser avaliado, e tem que ser avaliado com muita calma. Né? A gente está em 90 minutos apresentando para vocês a complexidade do fenômeno da marcha apenas no plano sagital. Agora, gente, a gente tem os outros planos ainda. O comportamento de cada uma das articulações é um pouco mais simples, não é de menor relevância, devem ser avaliados com tamanha precisão. Reparem que esses gráficos que o sistema apresenta, né, que a Kinetec oferece, eles estão em precisão de 1 grau, 0,1 grau. Então, é uma precisão muito grande sendo apresentada pelo sistema para que a avaliação seja feita com a maior qualidade possível. Eu acabei não mencionando, gente, mas vocês podem perceber que nós temos, vamos olhar aqui, uma linha mais escura e ao entorno dessa linha nós temos uma área cinza. Isso é aquilo que a gente chama de normalidade da marcha. Né? Se um indivíduo apresenta os seus ângulos articulares dentro dessa área, né, seja aqui, por exemplo, em abdução e adução de joelho, num valgo ou num varismo, num genovalgo ou num genovaro, a gente considera esse joelho sendo normal. Já aqui no plano sagital, o mesmo se repete. Né? A pessoa ela tem que apresentar os seus ângulos articulares fluindo dentro dessa área, que representa
dois desvios padrões da média da população, certo? Normalmente esses dados são feitos com amostragens muito grandes. A Kinetec oferece essas normalidades para os laboratórios. Digo para vocês, gente, isso é uma vantagem muito grande quando a gente tem essa normalidade já na cena. Lá no nosso laboratório a gente não tinha, então a gente criou a nossa normalidade. Foi um processo que demorou, acho que pelo menos uns 6 meses, para a gente conseguir construir esses gráficos que em alguns segundos a gente consegue aqui nesse sistema. Bom, novamente aqui então, no plano frontal, a elevação da pelve é representada M-pelve por M-pelve. Então a pelve ela tem um giro que durante a fase de apoio ela está elevada, certo? Então olhem esta M-pelve aqui, né, nesse caso direita, e durante a fase de balanço ela está um pouquinho mais deprimida, ela está um pouquinho mais abaixo. O quadril gera uma pequena abdução, então reparem aqui esse ângulo diminuído durante a fase de apoio, e durante a fase de balanço a gente tem uma abdução, né? E o joelho tende a se manter num posicionamento neutro entre o varo e valgo. Durante a fase de balanço, a gente tem alguns desvios entre algumas pessoas, que é normal, mas durante a fase de apoio, a gente tem uma posição neutra. No plano transverso, o que nós temos? Bom, no plano transverso nós temos as rotações, certo? Então percebam que, novamente, a gente olha sempre uma metade do corpo de cada vez. Nesse caso, a pelve apresenta uma pequena rotação interna durante a fase de apoio, indo em direção a uma rotação externa, como está aqui no gráfico. O quadril, ele gira também. Reparem que são movimentos muito sutis, né, gente? A normalidade ela está sempre muito próximo da posição neutra de 0 graus, ou seja, com os segmentos apontando diretamente à frente. A rotação do joelho, que é o posicionamento da tíbia, também tem que dar uma pequena rotação interna. Então, ela é sempre um pouquinho rotada, apontando para esse lado, a tíbia, né? Isso é o normal, gente, é uma representação do modelo de entendimento deste fenômeno. Enquanto a progressão do pé ela é levemente externa. A gente vai entender por quê, em breve, por que o modelo apresenta essas coisas dessa forma, né? Esperamos vocês aí nos próximos webinars. Bom, antes de entrar nos estudos de caso, eu vou pedir aqui para o Christian mostrar para vocês, então, como que esse fenômeno ocorre dinamicamente. Aqui eu estou bem no tempo que eu previ. Como que esse fenômeno ocorre dinamicamente. A gente está em 1 hora de curso, aguentem aí com a gente, quem está com vontade de ir no banheiro aí. Aguentem pelo menos mais 30 minutos para fechar a nossa 1h30, para a gente poder ver como esse fenômeno ocorre dinamicamente durante um evento da marcha. Uma vantagem muito interessante do sistema, gente, é que cada um desses gráficos, que há alguns anos atrás demoraria alguns dias para a gente conseguir, o Christian abre para a gente no sistema em questão de minutos, né? É algo que acontece muito rapidamente no nosso laboratório. A gente consegue ter essa impressão rápida do que acontece na marcha. E, inclusive, por exemplo, se um marcador for posicionado inadequadamente, em questão de minutos a gente verifica os gráficos, olha, vê se aquilo está de acordo com a avaliação clínica. Então, de novo, o olho humano entrando de uma forma muito importante, a gente consegue perceber se as coisas estão acontecendo adequadamente, né? Era normal a gente, nos laboratórios mais antigos, sem esse tipo de instrumentação, perder um dia inteiro de coleta, porque a gente não tinha como avaliar isso de forma online, né? Que é uma capacidade que esses laboratórios têm hoje de trabalhar online se aquilo está sendo coletado adequadamente ou não. Então, o que nós temos aí, gente? Reparem que na janela de cima nós temos aquele modelo, né? O que é um modelo? O modelo é a representação gráfica do corpo humano
como ela é interpretada pelo nosso computador a partir dos marcadores reflexivos. Os marcadores reflexivos estão representados por essas pequenas esferas brancas, né? Então essas bolinhas branquinhas aí são cada um dos marcadores posicionados no indivíduo durante a marcha. Em rosa, ali embaixo, nós temos as plataformas de força, certo? E as linhas vermelhas são a representação gráfica para que você, avaliador, você clínico que está ali acompanhando o exame, possa ver se as coisas estão acontecendo adequadamente. Então, nós temos os marcadores do joelho e o posicionamento deles no espaço. Destaca o posicionamento deles aí, que eu gostei bastante do que você apresentou. Olha só. Então, aqui, a gente já consegue ver em tempo real, né, durante uma avaliação, o trajeto de um dos marcadores colocados ali no joelho, né, durante toda a marcha. Reparem que esse marcador ele vai ter um comportamento ondulatório durante todo esse processo que precisa ser avaliado e que está sendo coletado, gente, com uma precisão muito grande. É muito interessante e é quase inacreditável que a gente está conseguindo ver esse tipo de deslocamento com precisão de milímetros. Né? Então, é muito confiável esse tipo de informação que a gente consegue ter. Bom, vamos agora deixar de olhar para essa janela ali em cima, onde está representado os segmentos da nossa modelo, para os gráficos ali embaixo, né? Aqueles gráficos escuros ali. O que a gente tem? No primeiro gráfico, nós temos o joelho. Por que eu comecei com o joelho, gente? Porque o entendimento do joelho, ele é talvez a articulação de mais simples entendimento e mais intuitiva durante todo o processo da marcha. Eu vou pedir para o Christian rapidamente voltar a janela aqui para minha, para a gente lembrar como que é o joelho durante todo o processo da marcha. Consegue voltar lá para mim aqui? Sim. Só para a gente ter a lembrança de como é o ciclo e a gente guardar essa imagem como referência. Né? Bom, o que vocês estão vendo? Lembre-se, novamente, que durante a marcha a gente tem uma fase de apoio e balanço. Aqui a gente tem apenas um ciclo sendo representado, ou seja, é uma passada apenas. Esse gráfico ele vai ter continuidade tanto para a esquerda, então aqui eu vou ter novamente a flexão e outra flexão, da mesma forma que ele vai ter continuidade para a direita. Né? Se eu tenho uma marcha acontecendo de forma cíclica, uma passada após a outra, é natural que eu tenha vários ciclos acontecendo, um após o outro. Então, o que nós teremos no gráfico normal da marcha? O que a gente espera ver ali no sistema de aquisição para garantir que seja uma avaliação normal ou uma avaliação clínica padrão? Né? A gente espera ver sempre um pico menor, né? Um fundo aqui baixo e um pico maior. Então, é um pico baixo, um fundo e um pico alto. Depois um pico novamente baixo, aqui, e outro acima. Então, nós teremos esse comportamento cíclico acontecendo, né? De duas ondas, uma menor e outra maior, acontecendo durante todo o ciclo da marcha. Vamos voltar agora para o sistema de aquisição para ver se a gente está enxergando realmente esse tipo de fenômeno durante o processo de marcha. Tá. Ok. Então, reparem, vamos voltar um pouquinho o gráfico, Cristian. Esse segmento que a gente está olhando, eu acho que é o... É o esquerdo? Esquerdo. Tá. Então, o que a gente está visualizando? Uma pequena flexão do joelho vai ser iniciada durante a primeira fase de apoio do joelho. Né? Então, vamos continuar. Aqui, mantém aí. Então, reparem que nós temos
Eu acho que tem que virar essa imagem aqui de cima para a gente conseguir mostrar o segmento. Vira ela para o outro lado, assim. Eu acho que ela... Isso. Agora sim, estava notando que tinha uma coisa acontecendo. Reparem que a gente consegue olhar os dois segmentos, né? A gente vai começar pela esquerda aqui. E daí vocês podem perguntar, Guilherme, por que está olhando o cara caminhando para o outro lado? Justamente para a gente conseguir ter essa visualização, que isso pode ser avaliado dimensionalmente, segmento por segmento. O que nós temos? Reparem que a gente está partindo para uma maior flexão de joelho, então vejam só que interessante, né? O joelho flexionando durante todo o processo da marcha, ó, gerando essa maior flexão, e no gráfico lá embaixo, acontecendo o pico de flexão do joelho, né? Então essa é a segunda metade da fase de balanço, acontecendo, balanço, 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 e pá, encostamos novamente no solo. Como eu apresentei antes para vocês, então, o que tem que apresentar a fase de apoio? Né? Ela tem que apresentar um pequeno pico e depois um pico maior, né? Que é o que a gente tem ali. A gente tem dois morros acontecendo aqui nesse gráfico, né? Que representam a primeira flexão do joelho e a segunda flexão. A primeira flexão do joelho é menor e acontece durante a fase de apoio, e a segunda grande flexão de joelho é maior e acontece durante a fase de balanço. Ó. Então a extensão do joelho, segura aí, aqui, ó. Aqui nós temos a maior extensão do joelho. Então o joelho encontra-se quase completamente estendido durante essa fase da marcha. A gente tem quase um ângulo reto aqui acontecendo, né? As linhas vermelhas ali, elas apresentam, a gente pensa, né? Não, tem um ângulo reto acontecendo. Mas lembre-se que essa é uma representação virtual do que está acontecendo realmente naquele fenômeno ali de marcha. Bom, a gente vai continuar. Sim, ali é interessante. Ó. O que nós temos aqui? Consigo enxergar 0,5. É isso? 0,5 graus, então é uma extensão quase completa ali. Bom, seguindo. O nosso joelho começa a passar novamente para flexão, 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 até o pico de flexão, aproximadamente 60 graus de flexão. 60 graus é um número mágico, é uma referência que nós temos, que o joelho deve apresentar essa angulação durante todo o procedimento. E no final da fase de balanço, novamente nós teremos a extensão do joelho. Legal. Esse é o joelho. Vamos olhar agora para o nosso quadril. O quadril ele deve fazer flexão, extensão, flexão, extensão. Né? Ele se movimenta como se fosse um pêndulo durante todo o ciclo da marcha. Vamos voltar agora o ciclo lá para o começo, antes dela entrar ali nas plataformas de força. Reparem aquelas setinhas rosa, a gente vai ver mais a seguir depois o que são essas setas. Ok. Então, vamos iniciar agora a fase de balanço. Vamos seguir um pouquinho à frente. E começou com o pé direito. Aqui. Ó, então, reparem que o meu pé esquerdo ele está levemente apoiado sobre o solo. Né? A gente tem a pontinha do dedo encostando. E, consecutivamente, a gente tem o maior ângulo de extensão do quadril. Vamos olhar o gráfico lá embaixo. Reparem que a linha vermelha encontra-se abaixo da linha de 0 graus. Ela encontra-se em aproximadamente menos 10 graus. Menos 10 graus, nesse caso, seria aproximadamente... Menos 10, desculpa. É isso? Menos 11. Isso, menos 11. O que ele está apresentando ali como a extensão do quadril, que é o que acontece no final da fase de apoio. Bom, durante a fase de balanço, o que nós teremos? A flexão acontecendo, então o quadril começa a partir de uma flexão, passa pelo 0 graus, então reparem que no gráfico nós passamos para o 0, ó, menos 3, 0, 2, 4, vamos avançando, até aproximadamente 30, 40 graus, eu acho que a gente vai chegar aqui. Ali, perfeito. Então, nós temos aproximadamente 30 a 40 graus de flexão. Se a gente apontar aqui para o quadril, com o mouse, vocês conseguem visualizar que realmente ele encontra-se no seu maior ângulo de flexão, né? Que é o que acontece durante a marcha normal. A gente tem que ter esse ângulo de flexão acontecendo aqui, objetivamente. Certo? Isso aí, olha ali que maravilha.
Após esse momento, o que nós teremos? Bom, a gente continua a nossa fase de balanço, vamos indo à frente, balanço, balanço, e agora nós vamos nos direcionar para a fase de apoio, que durante a fase de apoio é quando o nosso tronco superior, né, tronco e membros superiores, o head, né, que é conhecido cabeça, tronco e membro superior, se movem à frente com relação ao pé que está lá embaixo. Então a gente vai ter uma extensão desse quadril. Né? Então, novamente, partimos para a extensão completa do quadril durante essa fase de apoio, né? Destacando aqui o momento de 0 graus, ou seja, quando a gente está com o nosso quadril na posição neutra durante a fase da marcha. Bom, depois na fase de balanço, tudo isso vai se repetir novamente, nova flexão, nova extensão, nova flexão, nova extensão, e todo o movimento acontece. Vamos olhar agora para o ângulo do tornozelo, que é o mais complexo dentre os ângulos aqui durante esse momento. Eu vou pedir para o Christian botar justamente quando começa a fase de apoio do segmento esquerdo, né? Justamente o contato inicial. Quando aparece a flechinha, vamos ver aqui, ali, ótimo, aqui. Então, reparem que esse é o momento exato em que o tornozelo encosta no solo. Né? O que a gente tem nesse momento? A gente tem exatamente uma pequena onda que vai em direção à plantiflexão, né? Um pico muito pequeno, que é esse primeiro rolamento passivo do tornozelo, né? Um pequeno controle ali dos tibiais anteriores, que vai encostar no solo. E um posicionamento muito próximo dos 90 graus, que deveria ser a marcha normal. Bom, vamos à frente. O que aqui nós temos? A gente começa em direção à dorsiflexão, até um pico, ó, que vai grau a grau. Eu espero que seja próximo dos 10, 15 graus. Né? Vamos ver se está correto ali. Exatamente, ó, 12 graus. Quanta precisão? Então, o que nós temos? 12 graus de flexão dorsal. Durante a fase de apoio, gente, esse aqui representa o apoio final, né? Quase a fase de pré-balanço, que é que a gente tem o maior ângulo de dorsiflexão. Acho que vocês conseguem visualizar ali que a gente tem precisamente 12 graus, com 3 casos de precisão, inclusive, que vai apresentar o ângulo do tornozelo durante o final da fase de apoio. Bom, continuando o ciclo, os nossos gastrocnêmios e sólios vão gerar propulsão, né? A gente vai começar a gerar o transporte do nosso centro de massa à frente até o pico de flexão plantar. Né? O pico de flexão plantar, o pé já não está mais em contato com o solo, né? A gente já gerou essa propulsão desse segmento, né? E vocês percebam um ângulo bem aberto ali, que é o que representa a flexão plantar, representado em ângulos negativos de aproximadamente menos 20 graus, né? Aqui representado em menos 20,4 graus. Né? Então, a gente tem a flexão plantar acontecendo durante a fase de balanço. Né? O que a gente gosta de destacar aqui, gente, que esse é o momento de clearance. Né? Daqui para frente, o tornozelo tem que ser capaz de passar para o outro lado. Vamos continuar. Como que ele vai fazer isso? Gerando uma pequena dorsiflexão durante toda a marcha normal. Que é o que acontece ali no gráfico, na linha escura, na linha vermelha, perdão, no gráfico da marcha. Bom, vamos voltar agora aqui para a minha tela. Eu vou abrir para mostrar para vocês. Tu tem o vídeo, né? Vai compartilhar? Ok. Um primeiro caso. Vamos ver aqui. Como é que a gente vai ler o gráfico desse primeiro caso? Então, paciente 1, né, gente? O que nós temos? Nós temos, basicamente, eu vou apresentar para vocês aqui, né, as linhas desses indivíduos. O que vocês podem ver? A área cinza é aquela normalidade. E as linhas verde e vermelha são os segmentos esquerdo e direito desse indivíduo. Então, percebam que ela está bem longe da normalidade. Então,
nós temos um primeiro paciente que se encontra longe da normalidade. Bom, o que eu vou mostrar para vocês agora? Eu vou ficar aqui na minha tela, tá? Porque daí a gente consegue fazer transição rápida entre os vídeos e a apresentação. Eu vou mostrar para vocês um vídeo em câmera lenta, gente, dessa paciente caminhando. E por que ela apresenta esse gráfico, né? Por que ela apresenta esse comportamento durante a marcha? Vamos olhar a mocinha aqui. Olha ali que beleza. Então, no vídeo clínico, né, a gente olha o deslocamento dessa paciente e ele parece ser normal. Reparem que o olho humano, ele acredita fielmente que essa menina está caminhando normalmente. Infelizmente aqui o streaming está um pouquinho lento, mas vocês podem ver que nós temos quadro a quadro uma marcha que parece ser normal, né? A gente parece ter ali fases de apoio, fases de balanço, né? A gente tem os eventos acontecendo mais ou menos previsíveis, pelo menos durante ou melhor, no plano sagital. Reparem que a gente também consegue ver algumas coisas ao olho, né? Por exemplo, que a pelve dela está um pouquinho deslocada aqui. Está com uma pequena inclinação, né? Olha só. Ela gera uma pequena inclinação, né? Uma mocinha com um nível muito leve de paralisia cerebral e que causou alguns prejuízos no seu controle motor. Bom, o olho humano, gente, ele iria identificar poucas alterações no padrão de marcha dessa paciente, né? A gente não conseguiria identificar com a precisão necessária todos os fenômenos, todas as alterações que estariam sendo representadas durante a marcha dessa nossa mocinha aqui. Só que quando a gente instrumenta ela, ou seja, coloca os marcadores reflexivos no corpinho dela e faz a captura do movimento e a captura da parte estática, a gente passa a ter as informações tridimensionais dos ângulos articulares dessa paciente. E percebam, gente, que a marcha dela é justamente a marcha que eu apresentei para vocês nos gráficos anteriores aqui. Reparem que ela está bem longe da normalidade, né? Uma coisa que o olho humano às vezes deixa de lado, os gráficos apresentam com muita precisão, né? Vamos olhar para esses 11 gráficos aqui, né? Então, são aqueles gráficos que eu destaquei para vocês que são os mais utilizados. Primeiro, reparem que ela está sempre com o tornozelo em uma plantiflexão maior do que a normalidade indicaria como sendo adequado, né? Isso vai ter algumas interpretações clínicas, né, de quais músculos estariam gerando essa plantiflexão exagerada. Reparem também que durante a fase de apoio, ela não consegue estender completamente seu joelho, né? Então aqui nós estamos apontando para a extensão, aqui nós estamos apontando para a flexão, e os joelhinhos dela não estendem completamente, né? Se a gente olhar quadro a quadro, o vídeo agora, a gente começa a ver, lógico, era óbvio, né? Mas por que a gente vai conseguir fazer essa interpretação? Porque a gente conseguiu ter uma avaliação qualitativa, né? A gente veio com a régua e mediu. Vamos colocar aqui no meio da fase de apoio aqui dela, aqui. O que a gente vai ver, gente? Olha só. Que naquele momento em que o joelho deveria estar completamente estendido, seguindo mais adiante, aqui. Aqui, que seria o momento em que o joelho deveria estar completamente estendido, ele apresenta uma pequena flexão. Então, o que antes parecia ser normal, né, de um ponto de vista mais qualitativo, sem uma observação minuciosa, agora fica nítido, né? Por quê? Porque a gente tinha o gabarito, que era a nossa referência utilizando os gráficos de análise da marcha.
Bom, além disso, gente, o que a gente tem? A gente vai ter também a amplitude dela aumentada durante toda a marcha. Né? Vamos retornar aqui para os gráficos. Bom. E além disso, ó, uma pelve que oscila de versão de posteroversão para anteversão durante a fase de apoio e de balanço. Isso vai ter alguns motivos clínicos, né, músculos que vão estar interferindo, especificidades importantes que vão ser identificadas aqui. Né? No caso, provavelmente é uma espasticidade dos flexores do quadril aqui, que vai estar gerando esse movimento, mas independente dos mecanismos inerentes ao fenômeno, é importante a gente poder compreender o fenômeno. Que é o que, gente? Olha só, a pelve dela, ora, está com uma anteversão bem aumentada, né? Maior do que o normal, né? Maior do que o esperado. E, quando ela termina a fase de apoio, reparem que a pelve dela já não está mais em anteversão tão acentuada. Então, a gente percebe um deslocamento pélvico em anteversão e posteroversão, bem acentuados, que no gráfico eles ficam muito claros, muito nítidos, né? Com o sistema de aquisição eles ficam bem visíveis, mas que às vezes na avaliação qualitativa, utilizando apenas a câmera, né? Utilizando apenas o vídeo clínico, que seria esse vídeo que a gente está observando aqui, não são tão óbvios num primeiro momento, numa primeira visualização. Bom, tem outro caso que eu gosto de mostrar aqui, que eu vou destacar para vocês. A gente está com pouco tempo, eu vou mostrar qual caso aqui, deixa eu ver. Opa! Esse aqui. Então, vamos em direção ao nosso segundo paciente. Eu vou abrir o vídeo aqui para mostrar para vocês. Pronto. Aqui o paciente 2. Que maravilha. Estamos tendo um pequeno probleminha com o som. Eu acho que tem um volume um pouquinho alto aqui. Certo? Bom, vamos olhar aqui a marcha desse nosso paciente. Né? Percebam que é uma marcha visualmente bem mais clara, que está com uma série de desvios. Né? Mas nesse caso eu não quero prestar mais tanta atenção no nosso plano sagital. Vamos observar o plano frontal representado aqui na nossa imagem à esquerda, né? Aqui nesse ponto aqui. Bom, o que nós temos? Né? A gente percebe bem claramente, né, um joelho um pouquinho, né, valgo, né, um pouquinho, né, sendo apresentado aqui nesses joelhos. Né? Logicamente, no momento em que a gente visualiza esse paciente, a gente diz, o joelho é valgo. Né? É isso que deve ser abordado nesse aspecto quanto ao plano frontal. Né? No plano sagital, a gente também percebe uma flexão de joelho bem importante durante todo o ciclo da marcha, né? Que, vamos fechar o vídeo aqui. Perdão, gente, meu videozinho aqui resolveu parar. Aqui. Bom, nós tínhamos ali no vídeo, então, um paciente apresentando uma flexão de joelho bem acentuada. Então, olha só que bacana, gente. Então, a gente vê a flexão acontecendo durante todo o ciclo da marcha. Ele não apresenta extensão do joelho durante o ciclo. Logicamente, né, por gerar essa flexão de quadril aumentada, de joelho aumentada, ele vai apresentar também uma flexão de quadril, que nem aparece no gráfico, né? Afinal,
a normalidade gira em torno dos 40 menos 20 graus, ele deve estar provavelmente dos 80 aos 40 graus aqui, né? Aqui mais ou menos 30 graus. E o tornozelo também apresentando um comportamento bem fora da normalidade. Mas, o que eu queria mostrar para vocês? Olha só, gente. O olho humano disse uma coisa para vocês. Bom, ele tem joelho valgo, né? Mas será mesmo que aquele joelho era valgo? Será que não eram os nossos sentidos nos enganando? E alguma coisa realmente poderia estar diferente naquele movimento? Bom, gente, o que é interessante de revelar aqui? Olha só, realmente, ele apresenta o que é? Não é um valgo, é um varo de joelho. Mas como que isso seria possível? Né? Não existe possibilidade daquele joelho estar nesse sentido se quando a gente observou ele durante o vídeo clínico, ele estava no outro sentido. Bom, o motivo é bem simples, galera. Olha só, reparem no quadril dele, aqui no plano transverso. O quadril dele, gente, apresenta uma rotação interna muito grande. Né? Então ele tem uma rotação do quadril. Ou seja, o seu fêmur está rodado internamente em relação à pelve. Né? É como se ele caminhasse com os joelhos apontando um em direção ao outro. Né? Os joelhos estão apontando para o centro. Né? Então, a coxa dele está rodada internamente. Bom, e daí? E daí que a coxa dele está rodada internamente, gente? Galera, é bem simples. Vamos olhar aqui o vídeo novamente, eu vou abrir ele. Ele fechou, mas agora eu abro de novo. Vamos insistir aqui com o Windows, né? Nosso clássico Windows, insistindo em travar. Olha só, vamos mostrar aqui. Aqui. Pronto. Olha só, galera. Reparem que realmente o joelho está apontando internamente. E aquilo que vocês tinham certeza que era um joelho valgo, na verdade é uma rotação do quê? Da coxa e um flexo de joelho. O joelho está flexionado, certo? E esse joelho flexionado com a rotação associada do joelho gera essa impressão de joelho valgo. Né? Então, uma intervenção clínica que poderia vir na direção de correção desse joelho, que seria teoricamente valgo, na verdade, deve vir na direção da correção dessa rotação femoral. Né? Então, percebam como um erro clínico, pela ausência das ferramentas de análise clínica instrumentada na marcha, é fácil de ocorrer. Né? Esse é apenas um dos exemplos. Né? A gente tem outros exemplos acontecendo em tornozelo, acontecendo em outras articulações. Esses são alguns dos exemplos que vocês podem utilizar para entender a importância da avaliação instrumentada. Né? O que o médico tomaria de decisão aqui? Né? Bom, aparentemente, né, com uma rotação de quadril tão acentuada que gera esse prejuízo para a marcha tão importante, né? Vamos olhar só aqui a questão do quadril, né, gente? Não vamos olhar a questão do tornozelo, que também tem uma espasticidade muito grande, enfim, né? Independente dos fenômenos, dos mecanismos inerentes aqui. Vamos olhar basicamente para os gráficos para compreender essa parte mais quantitativa. Gente, essa rotação aqui é que precisa ser corrigida urgentemente, né? Normalmente, o que os médicos vão fazer? O ortopedista vai receber esse laudo e ele vai interpretar, né? Bom, tem que fazer algo do tipo de osteotomia derrotatória desse quadril, né? Que seria uma das intervenções que provavelmente o médico seguiria. Mas percebam, né, gente? Por que eu optei lá no começo da apresentação por mostrar o olho humano e a trena simultaneamente? Basicamente, para que a gente possa interpretar o quão importante é essa interação entre a avaliação clínica, né, entre a avaliação do olho humano, simultaneamente a uma medida precisa de tudo aquilo que está sendo avaliado durante o fenômeno de análise clínica da marcha. Vamos colocar lá nas figurinhas.
só para vocês lembrarem, aqui, né? Então, terminando o ciclo da marcha, né? De apoio a apoio, eu mostro para vocês a avaliação clínica, o olho humano e a trena, que é o sistema de análise instrumentado da marcha. Abro espaço para perguntas, acho que eu passei um pouquinho do tempo aqui, mas acho que é essa a mensagem que eu tentei passar hoje, né, rapidamente, muito, para poder disseminar esse conhecimento. Oi, pessoal. Aqui é o Christian. Agora, querendo, vocês podem fazer algumas perguntas para o Guilherme. E, eventualmente, quem quiser pode abrir o microfone. Estão escutando? Sim. É o Will, beleza? Guilherme, Christian e Sandro, tudo beleza com vocês? Beleza. Guilherme, tudo bem. Eu tenho uma pergunta ali, Guilherme, de uma coisa que eu não ficou tão claro para mim, que foi a questão do clearance, que é, pelo que entendi, durante a fase de apoio, está tendo um acúmulo energético que vai ser liberado quando é realizada a flexão de quadril. Eu entrei ali na questão das energias durante o processo de transposição dos membros, mas isso é uma relação bem simples. Na verdade, o clearance é aqui, ó. Vamos retornar aqui pro tornozelo no plano sagital. Aqui. O que é o clearance? Olha só. O clearance, basicamente, é essa liberação, é essa capacidade que o indivíduo deve ter de flexão do joelho, flexão de quadril e dorsiflexão do tornozelo, para que a passagem do tornozelo durante a fase de balanço seja limpa. Tá? É importante destacar aqui o quê? Que, na verdade, quem leva o segmento à frente não é uma atividade muscular propriamente dita, entende? Não é, por exemplo, os flexores de quadril ativados intensamente para poder gerar esse movimento. Do ponto de vista energético, isso acontece de uma forma passiva, né? É um movimento que acontece por inércia do segmento. Então percebe que aqui é como se eu tivesse um pêndulo. Eu tenho o segmento se direcionando anteriormente, né? Eu tenho o segmento coxa indo à frente, aqui sendo a pelve, né? Indo à frente com relação à pelve, devido ao momento de inércia. Então, devido à minha velocidade, né? Eu tenho uma velocidade durante a marcha, devido a esse momento inercial, né? Que seria essa capacidade pendular do meu segmento se direcionar à frente, a perna vai como um todo para frente. Então eu tenho que ter pequenas atividades aqui dos flexores, dorsiflexores de tornozelo, para manter o tornozelo em dorsiflexão, sem arrastar, mas joelho e quadril se movimentam passivamente. Quando a gente olhar a eletromiografia, a gente vai ver, inclusive, que nem flexores de quadril, ou muito pouco, né? Mas flexores de joelho simplesmente não são recrutados durante esse momento. E o clearance é essa liberação, né? É a continuidade do movimento à frente garantida pelo efeito inercial. Respondi a tua pergunta, Will? Sim, muito bom, Guilherme. Parabéns aí pelo webinar aí, tá muito bom. Valeu. Obrigado, cara. Um abraço. Temos mais dois, o Guilherme Augusto e Eduardo Massucá. Bom dia a todos. Christian e equipe da Kinetec, parabéns pelo evento. Guilherme, parabéns pela aula, maravilhosa. Eu tenho uma pergunta quanto ao software de análise. Ele faz diferenciação entre caminhada e corrida? A gente tem como selecionar isso antes de lançar o teste? Claro. Assim, o software, o sistema em si todo, o laboratório, ele é preparado para avaliar qualquer movimento humano. Caminhada, corrida, jogging, saltitos, saltos, chutes, qualquer movimento que tu tiver interesse em avaliar os ângulos articulares, né, do ponto de vista cinemático, que é o que nós estamos conversando hoje, né? Qualquer movimento que tu tenha interesse em avaliar os ângulos articulares podem ser realizados.
né? Repara que naqueles 2 casos que eu apresentei para vocês, nós temos ângulos que estão aqui sendo apresentados em relação a uma normalidade. Né? Ali no gráfico que vocês estão olhando, nós temos os ângulos que acontecem com relação a uma normalidade. Mas qualquer gesto que o indivíduo está realizando pode ser apresentado. A gente tem alguns exemplos aqui, vamos ver. A gente consegue olhar outros movimentos e o seu comportamento angular. Vamos ver se a gente consegue mostrar um exemplo bacana aqui. O sistema ele possui um banco de dados de movimento? É isso? Não, assim... A minha dúvida é com relação àquela faixa de normalidade, né? Eu sei que a leitura do movimento tudo bem, mas aquela faixa de normalidade que é a minha dúvida. Posso responder aqui? Ele responde para você. Sim. Ok. Eduardo, a questão é que a marcia è un movimento estremamente padronizzato. A marcia è un movimento muito padronizado e muito estudado. Então, mais ou menos sabemos que na faixa etária anda a uma determinada velocidade, tá? Um parâmetro muito próximo, né? Mas para a corrida é diferente. Tu tem gente que corre 8 por hora, e gente que corre 20 por hora, e os sprinters correm a 35 por hora. Então, cada velocidade implica um movimento biomecânico completamente diferente. Tá? Existem já várias pesquisas que mostram qual é que é o padrão correto. Tá? Mas um parâmetro de normalidade bem definido dentro dos gráficos, daí o pesquisador teria que criar um elemento que faz uma avaliação de um grupo que corre com um desempenho parecido. E isso é possível criar dentro do software. Perfeito, entendi. Obrigado, Christian. Obrigado, Guilherme. Obrigado. O Guilherme Augusto queria fazer uma pergunta também. Sim, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Primeiramente, bom dia a todos. Parabéns, Guilherme, pela aula. Parabéns, Kinetec. Bem, eu falo aqui de Goiás e no nosso programa de análise nos laboratórios, a gente acaba tendo que criar assim, um banco de dados de normalidade. E com isso a gente primeiramente se viu diante um problema. A literatura internacional, a gente tem um joelho fazendo 0 graus de extensão a todo momento. Gostaria de pedir a sua opinião, Guilherme, porque principalmente no grupo de normais de mulheres, a maioria delas apresentam hiperextensão aqui. O que a gente faz? A gente adota o padrão de normalidade internacional, pondo 0, ou nossa população aqui goiana, de mulheres com uma hiperextensão? Essa é a minha pergunta. Nossa, o joelho das brasileiras acho que quadril também, né? Sim, sim. Olha só. Então, Guilherme, olha só. Esse padrão de margem realmente ele tem esse viés geográfico. Né? O padrão de margem aqui. Não, isso eu que tenho que colocar. Olha só. Realmente, a flexão de quadril ela gira em torno muito próximo dos 0 graus nesse exemplo de normalidade. O mais interessante é sempre a gente ter um padrão de normalidade baseado na população que a gente está investigando. Se tu tens um banco de dados para gerar um padrão de pessoas normais que representem 95% da população, é interessante fazer especificidade. Né? Mas claro que é um viés, porque cada população vai caminhar de forma diferente por motivos culturais. Né? A gente tem estudos no México, a gente tem estudos na África.
essa modalidade é uma banda norte-americana, é uma área representada pela população norte-americana, e elas são realmente diferentes para cada população. Quanto mais especificidade tiver, melhor. Mas tem que ter uma noção também que, às vezes, essa hiperextensão, eu vou destacar aqui para vocês no gráfico, ela está parcialmente dando uma normalidade, essa hiperextensão de joelho, eu sei qual é que tu está falando aqui, deixa eu destacar ela. Aqui. Essa hiperextensão, ela está muito próxima da normalidade, né? Claro que uma hiperextensão de 5, menos 5 graus, menos 10 graus, já é algo estranho de se olhar na marcha. Mas em torno de 0 até menos 5, mas longe disso já é algo que precisa ser apresentado na marcha. E é uma hiperextensão inadequada. Tem uma hiperextensão além dessa amplitude cinza aqui que está destacada, né? Essa hiperextensão. Muitas vezes acontece o tipo de modelo que a gente está utilizando e os vetores que são utilizados para transformar esses ângulos. Isso é uma coisa que também precisa ser levantada em consideração. Esses gráficos são utilizados, foram elaborados utilizando os modelos que a empresa oferece, que a BTS tem, os seus softwares. Mas pode haver diferenças nacionais com certeza. A gente vai complementar aqui. Sim. Guilherme, pelo menos no nosso software é extremamente fácil tu criar a tua banda normativa. Tá, então, isso a gente sabe que varia bastante da país para país e mesmo das zonas internas do país para outras zonas. Então, no nosso software é possível criar a banda normativa específica para a população que está investigando. Sim, muito obrigado. Isso ajuda muito, porque pega muito nas pesquisas, né, esse viés, essa diferença. E é isso, parabéns, muito obrigado. E posteriormente gostaria que encaminhasse, disponibilizasse o link da sociedade, o que eu não consegui encontrar, para poder associar e dividir as coisas. Obrigado. Obrigado. Temos mais uma pergunta da Ana Paula. Pode falar, Ana Paula. Os padrões de normalidade que temos no sistema são de adultos normais da Itália, isso? Ok. No teu sistema, Ana Paula, é adultos normais da Itália. Exato. Eu queria tirar uma dúvida e uma pergunta. Nos gráficos, tem a áreazinha do desvio padrão, correto? Isso. Então, você está na linha preta e tem o desvio padrão, é isso? É isso. Sim. As alterações patológicas vão mostrar ao paciente se ele está acima ou abaixo do desvio padrão, correto? Correto. Né? Sim. Muito bem. Esse sistema, Cristian, eu acho que o Guilherme conhece, aquele do sensor inicial. Ele pode ser estendido, essa interpretação, para aquele também? E também dá os gráficos da cinemática lá, não é? Sim, no sensor inicial você tem a TEV. Então poderia assim, expandir essa aplicação para lá? Da mesma forma? Sim, da mesma forma, doutor. Claro, o sensor inicial é mais limitado porque mostra só a pelve. Né? Mas, sim, o conceito é o mesmo. Tá ótimo, então. Obrigado. Ok, a Ana Paula estava fazendo mais uma pergunta aqui. Se queremos estudar uma população específica e utilizarmos controles variados, devemos utilizar um banco de dados específico ou ideal e montarmos um banco padrão? Sim. O certo seria assim, Ana Paula. Claro que a banda normativa de referência que tu tem é sempre muito próxima
entre os diferentes países. Não é que varia de 10, 15 graus de um país para o outro, né? Mas se tu está fazendo um estudo um pouquinho específico, vale a pena ter um banco de dados específico. Ok, o Eduardo Teles está fazendo uma pergunta também. Por que não encosta na análise cinemática a influência de movimento dos membros superiores nos ângulos avaliados? Aqui deixa o Guilherme responder. Bom, olha só O Eduardo Teles. Eduardo, é o seguinte, realmente os superiores têm uma relevância energética bem importante durante a marcha. No entanto, do ponto de vista da avaliação clínica da marcha, ou seja, tentar identificar quais são os mecanismos inerentes aos... Eu estou complicado a minha voz, tá muito difícil de falar. Aqui, obrigado. Quais são os mecanismos inerentes que vão gerar os desvios da marcha? Os membros superiores perdem a relevância. Claro que existem diversos estudos que avaliam, por exemplo, a influência de utilizar ou não os membros superiores, né? Pessoas caminhando com os braços presos, crianças sendo incentivadas a movimentar os segmentos superiores e o tipo de influência que isso vai gerar na marcha delas. Existem estudos que fazem esse tipo de avaliação, são bem interessantes e mostram realmente que é muito importante a gente ter esse tipo de incentivo e de mecanismo presente durante toda a marcha, né? Só que durante a avaliação clínica da marcha, o movimento dos braços, ou seja, o que está acontecendo no membro superior, ele não vai ser relevante na compreensão dos mecanismos que vão estar alterando a marcha. Percebe? Que a pessoa pode estar não mexendo os membros superiores, ou porque não julga isso importante, ou pode estar movimentando de formas diferentes, mas não é a presença, ou melhor, o movimento ou não dos membros inferiores que vai estar causando essas alterações. Por exemplo, rotação de quadril, flexão e extensão de quadril durante a marcha, que são os ângulos que vão estar favorecendo a gente na hora de interpretar e identificar as patologias e os casos de desvios presentes durante a marcha. Eles não iriam estar ajudando do ponto de vista de recomendação clínica, mas do ponto de vista energético, sim, eles auxiliam bastante durante a locomoção. E equilíbrio, né? Claro, durante o equilíbrio. Não sei se respondi a tua pergunta, Eduardo. Temos mais a domanda do Guilherme Augusto. Na análise de sujeitos obesos, não há dificuldade de colocar os marcadores do IAS. Há algum modo de correção pelo sistema para avaliar estes sujeitos? Sim. Assim, é uma pergunta bem importante, essa que tu fez. Quem fez? O Guilherme Augusto. Que é a colocação dos marcadores em pessoas obesas. Assim, durante a aula de colocação de marcadores, a gente vai ver quais são as soluções. Mas, sim, quanto maior a camada adiposa por cima, ou melhor, quanto maior a camada adiposa que distancie o marcador da estrutura óssea de interesse, que eu estou querendo avaliar, maior vai ser o erro inerente durante essa avaliação. A ponto de, por exemplo, se o avaliado tiver uma camadinha de gordura bem grande na barriga, né, uma barriga bem saliente, o ângulo de versão e anteversão pélvica vai ficar alterado e vai ficar oscilando mais do que o normal. E isso tem que ser avaliado também, né? A outra importância do olho clínico, né? Quando tu vê a marcha e tu vê que esse gráfico aqui em cima, ó, que eu vou destacar aqui para vocês, que esse gráfico aqui em cima vai estar oscilando um pouquinho mais que o normal, tu tem que ter a capacidade de interpretar. Não, peraí, não é a pelve dessa pessoa que está instável ou está gerando muitos micromovimentos durante a marcha. É o fato da gordura corporal estar atrapalhando o movimento. Existem alguns laboratórios que colocam roupa por cima. Tá? Eu acho que isso não é indicado, eu acho que os marcadores
e alguns outros laboratórios também acham que o adequado é colocar os marcadores direto na pele, para representar o movimento da pele mesmo, porque senão a gente vai ter o movimento da roupa e o movimento da pele, né? Mesmo que seja uma roupa que aperte, isso pode piorar a representação que a gente tem das estruturas internas, né? A gente está tentando representar aqui a nossa pelve, né? E quanto mais coisas a gente coloca no caminho entre o marcador e a pelve, menos confiável é o nosso sinal. E tem algumas estratégias para fazer isso, né? Tu tem que visualizar o plano, enfim, a gente vai ver melhor isso, eu consigo te explicar isso melhor durante a aula de colocação de marcadores. Mas, sim, tá totalmente pertinente essa tua pergunta, e quanto mais tecido adiposo tiver entre o marcador e a estrutura óssea, mais cuidados e mais cautela a gente tem que ter durante a interpretação desses gráficos. Entendi a tua pergunta? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, vamos encerrar o webinar de hoje. A gente vai mandar para vocês um e-mail para obter a opinião de vocês sobre o webinar, né? Sobre vários aspectos, para tentar sempre melhorar o mais possível a qualidade dos nossos webinars. Lembrando o próximo webinar, que vai ser dia 30 de julho, falaremos de dados espaço-temporais na análise de marcha. Além disso, faremos uma demonstração do sensor inercial, que é uma ferramenta muito prática para avaliar esses dados, né? E aquele seguinte vai ser o 20 de agosto, que é sobre a cinética. Então, veremos as plataformas de força e as forças intrínsecas dentro das articulações. Obrigado a todos pela participação. Um bom final de semana. Obrigado, gente. Foi um prazer.